Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live devocional. Hoje, dia 19 de janeiro de 2024. Gente, perseverando aí 19 dias, todo dia, às 6 e 7 da manhã, pela graça de Deus. Bom dia, você que entrou agora, seja bem-vindo. A paz de Cristo. Muito bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma live. 19º dia. 19º dia de 366, tá? Esse ano é bissexto. Esse ano é bissexto. Meu Deus. E nós cremos aí que a gente vai conseguir, com a força de Jesus, chegar até o final dessa jornada aí devocional. Bom? Vamos Bom dia. iniciar o nosso devocional como a gente sempre faz, orando. Vamos falar com Deus. Se você pode, feche os seus olhos. Eu não sei onde você está. Algumas pessoas podem estar a caminho do trabalho, outras se arrumando em casa para ir para o trabalho, outras pegam um pouquinho mais tarde, conseguem ter esse tempo. Se você pode, feche os seus olhos. Se você não pode, não fecha não, tá? Mas vamos entrar num período de oração aqui, falar com Deus, que seja o Senhor a conduzir essa live, que seja o Senhor a conduzir esse momento, que venha a ser uma palavra para o nosso coração, para crescimento espiritual e principalmente para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fala. Senhor Deus, na Tua presença, estamos aqui nesse momento de oração. E nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome mais uma vez nessa manhã, a saber, nessa manhã de sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Perdoa-nos os nossos pecados, pensamentos, palavras e atos, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não provém de Ti. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha enviar o socorro, que o Senhor venha dar uma palavra de ânimo, de conforto para aqueles que necessitam, de fato, meu Pai, serem levantados nesse tempo difícil, onde tem passado por algumas provações, algumas dificuldades e algumas questões, ó Deus. Essa sexta-feira nós cremos que Tu és Deus quem pode fazer um grande milagre. Abençoa Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas para quem eu ainda não falei. Vamos lá, Débora está com a gente. Nosso irmão Alexander está aqui com a gente. Patrícia está com a gente. Nosso irmão Wagner. Tem gente aí que desde o primeiro dia está aqui com a gente. Ô glória. Irmã Rita, a paz do Senhor Jesus. Irmã Matilde, nossa missionária. Irmã Maria Alexandre. Nossa irmã Neia. Glória a Deus. Carla Ribeiro, Juliana. Glória a Jesus pela vida de vocês. Monique acabou de entrar. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um devocional. E hoje, nossa irmã Ruth, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, varoa. Varoa está na condução aí, indo para o trabalho. Que Deus abençoe, guarde e proteja esse dia, para a glória de Deus. Gente, hoje nosso devocional vai ser sobre oração. A oração que todos nós conhecemos, a oração do Pai Nosso, assim conhecida, né? A famosa oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Se alguém puder escrever aí, fixar no comentário, tá bom? Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13, né? 15. Ao 15. Não. 9. Ela termina no 13, mas também tem 2 versículos no final. Até o 13. Do 9 ao 13, tá bom? Mateus 6, do 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Portanto, vou bem devagarzinho, tá? Para você prestar atenção em cada palavra, em cada detalhe, tá bom? Vamos aprender a orar. Não só a ler, mas a orar também. Portanto, vós orareis assim, na minha versão: Pai nosso
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. Você pode glorificar a Deus por esse aprendizado, porque Jesus estava ensinando aqui a como orar. E vós orareis assim. Olha que coisa mais linda, né? Vai, irmão. A gente precisa lembrar de algumas coisas aqui rápidas, para que possamos aí já entrar no texto. Uma live bem tranquila, bem curtinha e simples e explicativa, tá? O Sermão do Monte, ele é considerado como a Bíblia do Novo Testamento. Se as pessoas elas perdessem as páginas da Bíblia, se alguém proibisse a leitura da Bíblia na humanidade e só sobrasse o Sermão do Monte, de fato, o Sermão do Monte é uma espécie de resumo de tudo aquilo que a Bíblia quer para o ser humano como conduta de vida. No Sermão do Monte, nós aprendemos as bem-aventuranças. Jesus, ele faz questão de deixar claro questões acerca de humildade, questões acerca de caráter, questões acerca daquilo que devemos fazer e que não devemos fazer. Jesus, ele dedica 3 capítulos aqui de Mateus só para poder tratar dessas questões de caráter e de conduta e comportamento do ser humano, a saber, o capítulo 5, este capítulo 6 e o capítulo 7 deste evangelho que Mateus escreve, tá? É importante a gente falar também aqui nessa manhã que essa oração do Pai Nosso está resumida, muito resumida, em Lucas capítulo 11, versículo 2 ao versículo número 4. Não é o nosso cerne aqui nessa manhã, mas em Lucas 11, do 2 ao 4, é um resumo daquilo que Jesus está dizendo aqui neste versículo 9 até o versículo 15, e nós vamos até o versículo 13 somente desse Sermão do Monte. Também é importante a gente lembrar aqui nessa manhã, gente, que esse Sermão do Monte foi para discípulos. Se os irmãos pararem para voltar no capítulo 5, onde dá início ele, tá? Capítulo 5, versículo 1, onde começa o Sermão do Monte, diz assim, na minha versão: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, como a minha versão sugere isso, a impressão que se dá é que Jesus se agachou, tá? Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, nesse versículo 1 nos dá um panorama do público que Jesus está ensinando. Não eram as multidões que Jesus está ensinando. Jesus, ele está ensinando de forma exclusiva, ao que parece para nós. Sinceramente, eu não me lembro se existe algum outro texto que inclui um outro tipo de público, a saber, por exemplo, a multidão, mas ao que indica para nós aqui são para discípulos, tá? E como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Ou seja, Jesus, ele estava dando uma série, uma gama de instruções
aos seus discípulos. E ele começa a falar as bem-aventuranças. Ele fala que os discípulos são o sal da terra, que os discípulos são a luz do mundo, que ele não veio cumprir a lei, revogar a lei, perdão, mas cumprir a lei. Ele completa o que foi dito aos antigos, fala sobre adultério, fala dos juramentos, fala da vingança, do amor ao próximo. E aqui no capítulo 6 ele fala da prática da justiça, como se deve dar esmolas e como se deve orar. E ele dá um modelo, que é essa oração aqui dominical, tá? Ela tem um nome, e aí, na epígrafe de alguns textos, de algumas bíblias, de oração dominical. Lembrando, gente, que esta oração do Pai Nosso é um modelo de oração. É um modelo de oração, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui já, tá bom? Então essa oração aqui foi para ensinar os discípulos como se devia orar. Eu já quero te falar uma coisa sobre oração muito importante. Falamos aí semana retrasada sobre oração na nossa igreja. A oração não é para mudar a Deus. A oração é para nós nos adequarmos ao que Ele quer. Tá? Oração não é para mudar a Deus. Oração é para nós nos adequarmos ao que Ele quer. Pode ir, vai. Glória a Jesus. Vamos bem devagarzinho, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo aqui na oração. Como o Fábio colocou, essa oração, gente, é um modelo. Ela é um modelo a ser seguido, ela não é para ser repetida. É claro que a gente pode repetir, porque ela é uma oração, como eu posso dizer, nela contém todos os princípios. Então, como é um modelo, ela tem ali todos os princípios que devem ser seguidos. Então, se você parar para observar, Spurgeon diz uma frase que eu gosto muito: as orações, elas são medidas pela sinceridade e não pela duração. Eu vou repetir: orações são medidas pela sinceridade e não pela duração. Se você observar essa oração aqui, que Jesus ensinou aos seus discípulos, a gente vai falar exatamente sobre isso agora, ela foi uma oração muito curta, mas ela foi muito precisa. Perceba, uma oração pequena, curta, mas precisa. Ela consegue abordar várias coisas, e a gente vai falar sobre isso agora. Então, primeiro você precisa entender uma verdade. A oração do Pai Nosso, como a gente chama assim para ficar mais fácil de entender, a oração do Pai Nosso, é uma oração, como o Fábio colocou, feita somente para quem é discípulo. Perceba, o Pai não é dos outros, o Pai é nosso. Pai Nosso. Começa exatamente assim a oração: Pai Nosso. Então, se uma pessoa que ela não é discípulo do Senhor Jesus fizer essa oração, ela está só jogando palavras ali, repetindo vãs repetições. Isso não leva a nada. Agora, uma pessoa que é discípulo de Cristo, entendeu o que Cristo fez por ela e é filho dele, o Pai Nosso que estás no céu vai ouvir você. Então essa oração não é uma oração feita de outras pessoas, não é, o Pai não é de outros, o Pai é nosso, tá? Então isso é importante você entender. Então a primeira coisa é essa. É a sinceridade que você deve ter ao fazer essa oração. Quando você observa essa oração como um todo, você vê que ela tem uma linha. Como eu disse, a gente precisa seguir os princípios que nela estão estabelecidos, até mesmo para a gente aprender a orar. Então, quando você for orar, que você venha seguir os princípios, e a gente vai falar desses princípios aqui, que está fundamentada essa oração. Se você observar os 3 primeiros pedidos nessa oração, refere-se a Deus. Vamos lá? Devagarzinho? Lê pra gente, amor. Os 3 primeiros pedidos, olha como é que está dizendo. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido, santificação do nome de Deus. Segundo pedido. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade. Ou seja, segundo pedido, venha o teu reino. E o terceiro, faça a tua vontade. São 3 coisas ligadas a
Deus, refere-se a Deus. Primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. E terceiro, faça a tua vontade. Você inicia a oração. Primeiro, santificado. Santificado é o quê? Você está falando que Deus ele é santo, que ele é referenciado. Você precisa tratar a Deus com esse pronome de santidade. Eu estava até conversando com o Fábio. Hoje em dia, realmente, é muito difícil a gente ver as pessoas sendo tratadas por esse pronome, né? Pai e mãe. Como é que você fala com seu pai e com sua mãe? Senhor, senhora. Como você fala com uma pessoa na rua? Senhor, senhora. Você vai num tribunal. Você fala como? Com juiz, com júri. É excelentíssimo, né? Sempre você trata com um pronome que fala em relação àquela pessoa, a autoridade que aquela pessoa exerce. E Deus também deseja que a gente venha tratá-lo dessa forma. Apesar da gente começar como pai, Pai nosso que estás no céu, apesar da gente reconhecer Ele como nosso Pai, Ele também precisa ser reverenciado como Deus. Então, santificado seja o teu nome. Você até anotou alguma coisa aí para falar, né? Até porque, duas coisas aqui interessantes. Até porque a primeira delas é que o Pai tem um lugar, tá? Ele está nos céus. Parece que é bobagem, né? Um detalhezinho no texto, né? Pai nosso que está nos céus. O Pai tem um lugar, tá? O Pai tem um lugar, gente. Tá? E o trono está ocupado. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí nos ouvindo nessa manhã, tá achando que tá tudo degringolando, tá tudo fora do controle, tá tudo uma bagunça, nada tá indo aos teus olhos, tá dando certo, mas o Pai está nos céus, Ele tem um lugar e o trono a qual Ele se assenta está ocupado, o trono não está vazio. O trono não está vazio. Pai nosso que está nos céus. Eu anotei aqui, gente, nesse contexto geral, uma das primeiras coisas que acontecem na oração do Pai Nosso é de que Deus primeiro recebe o lugar supremo para depois apresentarmos as nossas necessidades. Aleluia. Tá? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante, estava lendo ontem não, hoje, né, de madrugada. A gente aqui tem que buscar para poder alimentar, né? Que nas culturas pagãs são diversos deuses. Diversos deuses. Eu poderia falar de várias aqui, mas não é o cerne da live. E quando uma pessoa no paganismo entendia quem era Jesus e através de Jesus entendia que era o Pai no cristianismo, ela se assustava. Por quê? Porque os deuses do paganismo, eles cobram as pessoas. As divindades do paganismo cobram os seus súditos, os seus seguidores. É cobrança atrás de cobrança. A única coisa que está dizendo aqui, ou uma das poucas coisas que está dizendo aqui na oração do Pai Nosso acerca de um Pai, de um Deus, é que Ele é nosso. Ele é único e é nosso. E não era para alguém, ele não estava pedindo alguma coisa de alguém. Ele estava somente requerendo para ele exclusividade. Somente isso. Pai Nosso. Então isso para muita gente é libertador. Quando a pessoa consegue entender que tem um Pai que cuida dela. Tem um Pai que é nosso. Pai não, desculpe, gente, o Pai não é de todo mundo. O Pai é nosso. Para quem é discípulo de verdade de fato. Bom? Vamos lá, vai. Então você primeiro reconhece Deus como Pai. Reconhece Ele como Senhor, como Criador. Para depois você entender que você é criatura. E depois você fala os seus pedidos. Primeiro você dirige a sua oração a Deus, reconhecendo quem Ele é, a sua autoridade. Depois... Adoração, gente. Reconhecendo quem você é. Você é criatura, você é filho, tá? Você é filho. Então, primeiro, a autoridade de Deus. Qual é a função do Pai? O Pai ama, o Pai protege, o Pai abençoa.
E ele nos adotou, ele nos chamou de filho. Então, primeiro é você reconhecer ele como seu pai, Pai nosso, que estás no céu. Gente, rapidinho, quando eu me lembro agora, meu pai já faleceu, já vai fazer 15 anos, né? A gente tinha muita afinidade, uma pessoa extremamente amorosa. Saudade bate muito até hoje, como se fosse ontem. Meu pai foi um exemplo para mim e para meus irmãos, né? Eu me lembro que eu era criança, ia atravessar a rua com meu pai. Eu sou nascido e criado em Vista Alegre, e de mão dada com o papai. Aí às vezes no meio do trânsito, né, o meu papai atravessava e parava no meio do trânsito. Eu não estava nem aí com meu pai, só de mão dada com ele, porque ele de mão dada comigo, ele atravessava e eu não ficava preocupado se vinha carro ou não. Ficava preocupado em ficar com a mão dada com meu papai, porque eu sabia que o mesmo pai que me pegou pela mão de um lado da rua ia me conduzir a chegar em segurança pro outro lado da rua. Aleluia! Esse é o pai. Esse é o pai. E lá em casa era confusão para falar que o pai era de cada um, né? O pai é meu, o pai é meu. O pai é nosso. O pai é nosso, o pai é nosso. E, inclusive, Fábio, eu estava lendo aqui sobre o livro de oração, e aí falando dessa parte de observar, se a gente for observar essa oração aqui do Pai Nosso, a gente vai observar que todos os pronomes pessoais, como você disse aí, meu pai, né? O pai é nosso. Todos os pronomes pessoais dessa oração aqui estão no plural. Como assim, Karine? Vamos lá. Observa aí, tá no texto. Pai nosso, dá-nos, perdoa as nossas, perdoamos aos nossos, não nos deixeis, livrai-nos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que eu e você, nós fazemos parte de uma família global. E que a gente precisa reconhecer que Deus, ele não quer suprir só a minha necessidade individual, só a necessidade dele individual, só a sua necessidade individual. Ele quer suprir as nossas necessidades. O Pai é nosso. Então, olha como é que ele ensinou a gente a orar no coletivo. Quando eu oro por todos nós, eu estou incluindo você na minha oração. Eu estou incluindo o Fábio na minha oração. O Pai é nosso. Eu não estou fazendo isso que a confusão que tinha lá, né? Meu pai, não, o Pai é meu. Não, o Pai é nosso. Então tá todo mundo ali pedindo no coletivo, né? Orais uns pelos outros, exatamente, irmão Patrícia. Então isso me chamou a atenção, né? O foco da nossa oração, gente, ela não pode ser uma oração egoísta. Esse é o foco. Olha como é que Deus está ensinando. Para que a nossa oração não venha a ser egoísta. Mas sim uma oração que venha glorificar a Deus. Venha glorificar o Pai. Isso aí. Tá? Vamos lá. Posso? Pode. Lá no versículo 9 diz assim, gente: portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos lá, porque o horário a hora tá andando. Gente, santificado seja o teu nome. Jesus está falando aqui sobre reverência. Reverência, tá? Respeito à figura do Pai. Infelizmente temos visto muitas pessoas irreverentes. Oh, meu Deus. Tá? Não quero aqui entrar em mérito dentro de igreja, nada disso não, porque senão depois a missionária Ruth vai falar que eu tô batendo muito aí. Mas é lamentável a gente ver o comportamento de algumas pessoas desrespeitando a santidade de Deus. Tá bom? Tem uma frase aí muito corriqueira de uma apresentadora muito famosa desde criança. Olha que eu tô velho, hein, gente. A gente ouve ela falar, o cara lá de cima. Gente, Deus não é o cara lá de cima. Deus não é o cara lá de cima. O cara lá de cima, não. Ele é o Pai, ele é o Ele Senhor. é o Pai, Ele é Senhor. Ele é o Criador. Santificado seja o teu nome. O judeu, ele não pronuncia o nome do Senhor em vão assim não, gente. Ele não pronuncia nem o nome de Deus. Você tem noção? E muitos de nós
às vezes falamos, nos comportamos na casa dele de uma forma extremamente irreverente. Extremamente irreverente. Na hora de um culto que é para ser prestado a ele. Esse pai, gente, tem um lugar, já falei sobre isso, e o nome dele continua tendo que ser respeitado, tá? Vamos respeitar o nome daquele que supre as nossas necessidades. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome dele continua sendo santo. Aleluia. Quer falar algo aí? Não, é porque às vezes a gente faz isso com a nossa família e a gente não faz com Deus, né? É só pensamento mesmo. A gente chama o nosso pai de Senhor, mas não chama Deus de Senhor, quer chamar ele de você. Tá até falando com o Fábio, até algumas canções, né, que faz isso, né, que menciona isso. Às vezes eu fico até assim, né, na hora que eu vou cantar a música, assim, vou louvar, assim, eu falei, nossa, chamando Deus de você. Santificado seja o seu nome. Gente, ele é santo. E para a gente se aproximar dele, a gente também precisa exercer esse respeito, essa santidade para com ele. Essa reverência para com ele. Vai lá. O versículo 10 diz assim, gente. É bem simples, tá? Venha o teu reino. Aleluia. Faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Algumas coisas importantes aqui. Primeira delas é que Jesus está chamando o reino do Pai para estar na terra. O reino dos céus para estar na terra. E na terceira estrofe diz assim: assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade que existe nos céus precisa também ser estabelecida na terra. Ele diz assim, ó, faça-se a tua vontade. Ou seja, a vontade dele está acima das nossas. A vontade de Deus precisa estar acima da sua. Escreve isso aí, gente. Hoje vocês não anotaram nada até agora, né? Vai, anota pelo menos umazinha hoje. A vontade de Deus precisa estar acima da minha. Isso aí confrontou alguém agora, hein? Porque a pessoa fala, não, faz a minha vontade. Ela ora, Deus, olha assim. Gente, a vontade de Deus é muito melhor do que a sua. A tarefa da igreja, gente, é dar visibilidade a esse reino. A tarefa da igreja é dar visibilidade a esse reino. Então, quando você está falando, venha o teu reino, faça a tua vontade, você está dando visibilidade a esse reino que é invisível, mas que você crê nele. Então, ore a Deus com esse modelo de oração, com esse modelo de oração. O Pai Nosso é um modelo de oração, gente. É um modelo. Fala de adoração, confissão, agradecimento e súplica. Para que você modele a sua oração a partir de hoje, gente. Às vezes uma oração curta, só que direta, ela vai ser respondida com mais, e sincera, ela vai ser respondida com mais objetividade por Deus do que alguém que fica falando várias coisas durante horas e não consegue de fato expressar o que ela tem no coração. Eu anotei aqui, ó. A oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Isso aí, anota isso aí, devagarzinho. A oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Isso é forte, hein? Isso aí é forte, hein? Ó, a oração não é para informar a Deus o que ele ainda não sabe, até porque ele sabe de todas as coisas. Onisciente. Então a oração não é para informar a Deus o que ele ainda não sabe, nem procurar mudar a mente de Deus. A oração é a adoração submissa da criatura ao seu Criador. Glória a Deus. É a oração, gente. Vamos lá, gente. Eu costumo dizer o seguinte:
Orar é invadir o impossível. Tá? Orar é invadir o impossível. Aleluia. Anota isso aí. Orar. Não tá nem anotado aqui. Vou até anotar também para te colocar depois na hashtag lá. Orar é invadir o impossível. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso aqui é muito simples, né, gente? O pão nosso, ele não está falando propriamente do elemento pão. Repetindo que essa oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Ele está dizendo, Jesus está dizendo ali acerca do suprimento diário de que alguém necessita na sua própria mesa. Ok? Ele está falando, gente, da necessidade, daquilo que é necessário. E é interessante que ele está tratando aqui daquilo que é presente. Eu vou começar a falar de algumas coisas aqui interessantes. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, eu preciso que o Senhor haja em alguma coisa no meu presente. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Eu preciso, por favor. Está dizendo assim, ó, por favor, age no meu presente. Perceba agora que saímos agora dos 3 princípios relacionados a Deus, agora estamos entrando nos 4 princípios relacionados a nós, homens, tá bom? E o primeiro é a necessidade. Primeiro ele tratou de colocar Deus no lugar do próprio Deus, que é um lugar acima de tudo. Primeira coisa. Depois vem o que eu preciso. Não tem como você colocar o que você precisa no lugar no lugar de quem Deus é. Primeiro é colocar Deus no lugar dele, quem ele é, para depois colocar você no seu próprio lugar. Até porque se você inverter essa ordem, só vai mostrar o que está no teu coração. Egoísmo. Tá? Falei. A nossa irmã... Até porque se você inverter essa ordem, só vai mostrar o que está no seu coração. O Fábio ontem falou, né? Como é que você falou? Não adianta fazer. Né? Ontem o preguei na nossa igreja lá foi meio complicado. É o que sai. Não adianta. O que revela quem são as pessoas não é o que as pessoas fazem com isso aqui. É o que as pessoas têm aqui. E aquilo que tem aqui só é revelado por aquilo que sai daqui. Da boca. A boca fala que o coração está cheio. Mas vamos lá, isso é assunto para outro dia. Então o pão é um símbolo de todas as nossas necessidades. O pão é um símbolo aqui na oração do Pai Nosso, é um símbolo de todas as nossas necessidades, sejam físicas ou materiais, tá bom? O pão é um símbolo de todas as nossas necessidades. Presente. Lembrando, como o Fábio colocou, diário, necessário à existência. Como é que está escrito ali? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perceba. Hoje, presente. O pão, como a gente disse aqui, é um símbolo de todas as nossas necessidades. De cada dia, dá-nos hoje, presente. Então é aquilo que você precisa para hoje. Não adianta você querer o pão de amanhã, porque o pão de amanhã vai estragar. O pão de amanhã não vai servir para você no dia de hoje. O pão de amanhã é para amanhã. E muitas das vezes você tem pedido coisas e Deus não te entrega porque não tem a ver com o teu dia de hoje. Então a gente precisa entender isso, tá? Vamos lá, gente. Versículo número 12. Podemos ou não? Eu botei até, anotei uma coisa aqui, ó, em relação a isso. Quando você faz um pedido da sua necessidade, a pergunta é: se ele for atendido, ele vai glorificar a Deus? Ele vai cumprir a vontade de Deus na terra? Ou ele é egoísta? Porque às vezes a gente pede coisas que não são necessárias para o nosso presente. Então, quando Deus ensina a gente a pedir somente o necessário para aquele dia, para aquela porção para aquele dia, Ele está ensinando exatamente isso. A você glorificar o nome dEle. Isso aí. Vamos lá, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui, perdoa as nossas dívidas.
Ou seja, trata de passado. As pessoas que adquiriram algum tipo de dívida com Deus e com pessoas, elas estão nessa oração de modelo do Pai Nosso, pedindo para que Deus também trate das marcas que ficaram do passado, dívidas. E essas dívidas aí são... Eu coloquei aqui, ó, morais e espirituais. Essas são as dívidas, morais e espirituais. E é necessário a gente confessar, gente. O perdão, ele é pela graça, pelo que Jesus fez. Mas não adianta você pedir perdão para Deus dos seus pecados se você guarda rancor de alguma pessoa dentro do seu coração. Eu vou falar bem rasgado aqui, isso é hipocrisia. Você está sendo hipócrita. Ai, perdoa os meus pecados, mas se você não consegue perdoar alguém, se você não consegue perdoar o seu próximo, eu preciso dizer, a falta de perdão é pecado. A falta de perdão é pecado. A oração aqui, esse é o único item da oração que Jesus amplia. Perceba, mostrando que o perdão divino a nós está condicionado. Gente, isso é muito forte. Eu preciso que você guarde isso. O perdão divino está condicionado ao perdão que a gente concede ao próximo. Não adianta você pedir perdão pelos seus pecados, porque se você não perdoar alguém, se você guarda rancor, se você deixa de falar, Deus não vai te perdoar, gente. Está condicionado, está na oração. Olha aí. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Está condicionado. Jesus amplia aqui, ó. Ou seja, o perdão vertical, ele está condicionado se você fizer no horizontal. O perdão com Deus só vai existir, que é o perdão dos seus pecados, se você começar a entender que você precisa primeiro amar o próximo, perdoar o próximo, cuidar do próximo, confessar. Gente, a falta de perdão é pecado. E se você tem problema com alguém, Deus não ouve suas orações. Está condicionado. Se você tem problema com alguém, vai lá. É bem claro a Bíblia, gente. Reconcilia primeiro com teu irmão e depois você vem ofertar. Depois você vem falar com Deus. Então, isso é bem claro. Jesus ampliou aqui mostrando que o perdão divino está condicionado àquilo que a gente faz com o próximo, tá? Você perdoar o próximo. Então, é necessário confessar os seus pecados, mas também ir lá se reconciliar com o seu irmão. Foi isso que eu anotei. Versículo 13 para encerrarmos aqui. Já são 6h46 da manhã. Estouramos o horário. Vamos lá. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Livra-nos do mal, ou seja, me livra daquilo que vai me assolar no futuro. Das tentações, daquilo que pode aparecer na minha vida, na minha frente, que me tire da tua presença. Então, a oração do Pai Nosso, ela é pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. Anota isso aí. Pão, perdão e proteção. Guarda isso, gente. Primeiro você vai falar com Deus, que são os 3 primeiros períodos de referência a Deus, e as nossas necessidades. E o que a gente precisa? Pão, necessidades gerais, perdão, senão ele não te escuta, tá? E proteção. Isso aí. Tá. É dessa forma que a gente tem que aprender a orar, que a nossa oração, todas as nossas orações sejam assim, entendendo que precisamos clamar em forma global, não individualista. Perceba, tá tudo no coletivo, nosso, Pai é nosso, dai-nos, é tudo no coletivo. Então, quando você consegue orar no coletivo, não só no individual, gente, você está pedindo bênçãos para todo mundo. Você está pedindo pão, não só para a Karine, mas para você, para o Fábio, para todas as pessoas. Você está pedindo perdão para todas as pessoas. Você está pedindo também proteção para todas as pessoas. Essa é a oração que Deus nos ensinou a orar através do seu Filho Jesus. Então, encerrando aqui, ó. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, presente. Perdoa-nos as nossas dívidas, aquilo que nós fizemos no passado. Eu estou endividado. Questões pecaminosas. A gente acha que é financeiro, mas é questões morais e espirituais. Morais e espirituais. E livra-nos da tentação, coisas do futuro.
tá? Esse é o modelo de oração, tá bom? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pão, perdão e proteção. Então, primeiro o Senhor, primeiro você vai dar honra a quem tem honra, primeiro você vai chamar Ele de Pai, de Senhor, reconhecer que Ele é santo, reconhecer onde Ele mora, reconhecer que o reino dele é melhor, para depois você fazer o quê? Pão, perdão e proteção. Vamos encerrar, que tem 40 minutos de live já, passamos do nosso horário. Que Deus abençoe vocês. E aí, rapidinho, quem tá aí na live. Abre aí, vai abrir aí, fala. A gente passou um pouquinho da hora, tá, gente? Nos perdoe, né? A ideia é ser algo mais curto para que você possa, Andréia, Patrícia, a Débora, irmã Meire, irmã Rita da nossa igreja, Sonara Ruth, irmã Matilde, irmã Juliana, irmão Wagner, irmã Maria Alexandre, irmã Neia, irmã Carla Maria, irmã Milene, irmã Dayana também, tá? Milene, você consegue comentar já, Milene? Fala aí se você não conseguiu comentar. Milene é prima da Fabi, não é, Milene? É isso? Fala pra mim de onde que você é. Ah, Monique, impossível uma live rica como essa não ter nenhuma anotação. Que nada, gente, é simples, tá? Vamos lá. Hoje nós aprendemos a orar, então a partir de hoje seu devocional agora vai seguir essas características no momento da oração. Você vai sempre lembrar da gente. Pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. Tá bom? Oremos então a Deus. Vamos orar. A irmã Andréia também está aí. E é isso. Senhor Jesus, te agradecemos e louvamos mais uma vez o teu santo e poderoso nome nesta live, nessa manhã. Toma a vida de cada pessoa que se encontra aqui. Dá um dia abençoado, Deus. Tem gente aqui nessa live precisando, Senhor, da glória de um dia abençoado. Precisando, meu Pai, ver um milagre da tua parte. Precisando, meu Deus, ver uma ação do teu Espírito Santo na vida dessas pessoas. Visita cada coração, independentemente de onde está. A nossa irmã ali, Milene, é de Curitiba, prima da irmã Daiane e da irmã Fabiane. Visita o coração da Milene lá. Não sei se ela está no trabalho, se ela está em casa, não sei, Pai. Cada pessoa que se encontra aqui também, precisando de uma cura, precisando, Senhor, de uma necessidade suprida no dia de hoje. Senhor, envia esse recurso para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Envia, meu Pai, a resposta para essa pessoa que ela precisa, meu Pai. Perdoa as nossas dívidas e também nos livra de toda e qualquer tentação que o adversário possa tentar colocar na nossa frente. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa, meu Deus. Que venha nos dar uma sexta-feira, Pai querido, abençoada para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui conosco. Mais um dia. Lembrando que amanhã, sábado, tem live, tá bom? Estudo sobre as parábolas de Jesus. E a gente vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Então, se você nunca estudou sobre o grão de mostarda, eu te convido amanhã a estar comigo aqui às 3 e 7 da tarde, 15 e 7 da tarde, para a gente estudar aí as parábolas de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, te dê um dia próspero para a glória de Deus. Um beijo, gente. Deus abençoe a todos. Paz de Cristo. Ótima sexta. Paz do Senhor.